Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar sobre as principais regras de derivação, tá bom? Bom pessoal, então, se a gente tiver uma função, tá? Vamos lá para o nosso primeiro caso. Se a gente tiver uma função que é uma constante, tá bom? Lembrando que A, tá bom? A pertence aos reais, tá bom? É um número qualquer que pertence aos reais, tá? E se a gente tem que o A pertence aos reais, é um número qualquer, tá bom? A derivada desse número, tá? Vai ser igual a zero, tá bom, pessoal? Por sua vez, se a gente tiver uma constante, tá? Que multiplica x, a derivada dessa função aqui, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual àquela constante, tá? Se a gente tiver uma função, tá bom? Isso aqui é a nossa regra do tombo. Se a gente tiver uma função, tá, elevada a um número a, tá, o que vai acontecer? A gente vai descer esse expoente para frente, a gente vai tombar ele, tá, e vai diminuir um dele, tá bom? Por sua vez, pessoal, se a gente tiver uma função que é uma soma de outras duas funções, a gente pode aplicar a derivada o quê? Nas funções separadamente, tá? Da mesma forma, se a gente tiver uma constante que multiplica uma outra função, a gente pode tirar aquela função do nosso cálculo, tá? Da derivada, tá bom, pessoal? Olha, vamos ver como é que isso funciona na prática. Pessoal, no nosso primeiro caso aqui, tá? Vamos lá. Nesse caso A, o que eu estou falando? Olha, se eu tiver uma função, tá bom? Uma função, tá? Que é igual ao quê? Que é igual, por exemplo, a 2, tá? Isso implica que o quê? Que a derivada dessa função, tá? A derivada dessa função, tá bom? E a derivada com relação a x, tá? Então a gente está fazendo a derivada dessa função, tá bom? Com relação a quem? Com relação a x, tá? Essa derivada, pessoal, vai ser igual a zero, tá? A gente poderia ter também um outro caso. Não importa o valor que a gente tenha. Se esse valor for uma constante que está lá dentro dos reais, a derivada dela vai ser igual a zero, tá? Ora, por exemplo, se a gente tiver uma função, tá? Que é igual ao número de Euler, tá? O número de Euler é uma constante. É igual a 2,71, tá? É um número irracional. 2,71 e vai embora, tá? Olha, isso implica o quê? Isso implica que a derivada dessa função aqui vai ser igual a zero, tá? Olha, se a gente tiver uma função, tá, de x que é igual a 1.000, 10.000, 1 milhão, 100 mil, 1 milhão, isso implica o quê, pessoal? Isso implica que a derivada dessa função, tá? A derivada dessa função vai ser igual a zero. Então, não importa o valor, se for uma constante, a derivada vai ser o quê? Vai ser igual a zero, tá? Pessoal, eu vou passar a letra C aqui para depois a gente tratar o quê? Da letra A, tá bom? Olha, o que vem nos dizer a letra C, tá? É a nossa regra do tombo, tá? Regra do tombo, tá bom? Olha, se a gente tiver uma função, por exemplo, tá? E ela for igual a x ao quadrado, tá? X ao quadrado, o que fala a nossa regra do tombo, tá? A nossa regra do tombo, pessoal, fala o quê? Olha, a gente pode, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso x, a gente vai manter o x, tá? Falou para a gente manter o x, tá bom? Então, vamos manter o nosso x. E aí, o que a gente faz, pessoal? Olha, a gente vai o quê? Passar o nosso A para baixo. O A aqui é o quê? 2. O que a gente tem que fazer, então? Vamos passar ele para baixo. 2. Tá? E o que? A gente vai diminuir 1 do nosso A. Então, vai ficar o quê? 2, tá? Nosso 2 estava lá já. Vamos deixar o nosso 2 aqui. Menos o que, pessoal? 2 menos 1. Olha lá. Essa é a nossa regrinha, tá? Essa é a nossa regrinha. Ficou a nossa função aqui, tá? O A passou para baixo, que no caso é 2, tá bom? E desse valor A a gente tira o quê? Tira 1. Tiramos 1 aqui.
Olha, isso implica o quê? Isso implica que a derivada da nossa função vai ser igual ao quê? Olha, vai ser igual a 2, tá? 2, que multiplica x. 2 menos 1 aqui é igual ao quê? É igual a 1, tá? É igual a 1. Vamos deixar ele marcado aqui. Olha, isso aí é igual ao quê? É igual a 2x. Implicitamente, a gente sabe que x elevado a 1 é igual a x. Então, é igual a 2x. Essa é a nossa regrinha do tombo, pessoal. Da mesma forma, se a gente tiver uma função, tá? Que foi igual a 2, tá? Foi igual a x ao cubo, tá? Implica o quê? A nossa derivada dessa nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3, passamos o expoente para frente, tá? Que multiplica o quê? X elevado a quem? Elevado a 3 menos o quê? Menos 1. Olha, isso implica o quê? Isso implica que a nossa derivada da nossa função, quando x, que ela é igual a x elevado a 3, é igual ao quê? É igual a 3x elevado a 2. 3 menos 1, 2. Tá aí. Essa é a nossa derivada. Tá bom, pessoal? E assim vai ad eterno. Não importa, tá? Se eu tiver uma função, por exemplo, tá? Se eu tiver uma função e ela for igual a x elevado a x elevado a 3 dividido por 2, tá? Olha, se implica o quê? Se implica que a nossa derivada, tá, de x vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 3 dividido por 2, não é verdade? Fizemos o tombo aqui do 3 vezes 2 para frente, tá? Multiplica quem? Multiplica x, tá? Elevado a 3 sobre 2, menos o quê? Menos 1. Olha, isso vai ser igual ao quê, pessoal? Isso implica que a nossa derivada vai ser igual ao quê? A nossa derivada, então, vamos ver aqui. 3 sobre 2 menos 1 é igual ao quê? Tiramos a MC, 2, tá? 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2. Vezes 2, 1. Menos 2. É igual ao quê? 1 sobre 2. Tá? 1 sobre 2. Então, pessoal, a derivada dessa nossa função, a gente vai saber o quê? Quando x está elevado a 3 sobre 2, vai ser igual ao quê? 3 sobre 2, tá? Elevado a x, que x elevado a meio, tá bom? Aí, ó, tá aí o nosso resultado, tá bom? Tá aí o nosso resultado, tá? Esse é o caso de quê, pessoal? Esse caso aqui é o caso que a gente tem uma raiz, tá? Da mesma forma aqui, ó, vamos pensar então, quando a nossa função ela é igual ao quê? Olha, a nossa função ela pode ser igual a raiz de x, tá? Olha, pessoal, a gente sabe que o quê? Que a raiz de x, tá? É igual ao quê? É igual a 1 sobre 2. É igual a 1 sobre 2, tá? Então, pessoal, isso implica o quê? Que a gente pode fazer, então, que raiz de x é igual a x elevado a 1 sobre 2. 1 sobre 2, tá? Isso vai implicar o quê, pessoal? Isso vai implicar que a nossa derivada da nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 2, não é verdade? Passamos 1 sobre 2 aqui para frente, tá? Vamos deixar azul ali para ficar mais claro novamente, tá? 1 sobre 2, tá bom? X elevado a 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 menos 1, tá? 1 sobre 2 menos 1. Ora, 1 sobre 2 menos 1 vai ser igual ao quê? Vamos colocar o nosso 2 aqui. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Menos 2. É igual ao que, então? É igual a menos 1 sobre 2, tá? Menos 1 sobre 2, tá bom? Ora, pessoal, vamos deixar aqui o nosso menos 1 mais claramente, tá? Então, essa nossa derivada vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2. Sobre 2. Ora, pessoal, a gente sabe que o quê?
A gente sabe que x elevado a menos a, isso é igual ao quê? 1 sobre x elevado a a. Tá? Então, a gente pode passar o quê? Esse x elevado a menos 1 sobre 2 para o nosso denominador. Vai ser igual ao quê, então? 1 sobre 2, tá? Que multiplica quem? 1 sobre x elevado a quem? Elevado a meio. Tá? Ora, a gente sabe que x elevado a meio é igual ao quê? Raiz de x. Então, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Tá? 1 sobre 2 raiz de x. Tá? A derivada dessa funçãozinha aqui vai ser igual a isso aqui, então. Tá bom? Olha lá, é a nossa derivada. Tá bom, pessoal? Olha, então a gente tem que começar a pensar, tá? Sempre fazer esse processo aqui. A gente sempre faz esse processo. Quando a gente tem o quê? Funções desse tipo. X elevado a um expoente que pertence ao quê? Que pertence aos reais, tá? A gente tem que lembrar o quê? Que A tem que pertencer aos reais, tá bom? A gente vai fazer o quê? Sempre esse processo. E algumas vezes a gente vai ter o quê? Que fatorar a nossa expressão para chegar a um resultado mais harmonioso. Tá bom, pessoal? Olha, para o nosso segundo caso lá, para a nossa letra B, tá? Como que vai ser? Para a nossa letra B, pessoal, o que a gente tem que fazer? Tá? Vamos pensar como que ela vai funcionar, tá? Para a nossa letra B, tá bom? Para a gente entender que sempre vai ficar uma constante quando a gente tem funções desse tipo aqui, prestem atenção. Se a gente tiver uma função, por exemplo, tá? Uma função de x, e ela foi igual a 2x, tá? Olha, pessoal, o que a gente tem que fazer? Vamos aplicar a nossa regrinha do tombo aqui, tá? Lembrando que aqui o quê? Implicitamente a gente sabe que tem o quê? O número 1, tá? Então, isso vai implicar, pessoal, o quê? Que a nossa derivada dessa função aí vai ser igual ao quê? Vamos passar esse 1 para frente, tá bom? Então, vai ser igual ao quê? Vamos continuar o nosso 2, tá? O nosso 2 é uma constante, então ela sempre tem que continuar, tá? No nosso cálculo, tá bom? Que é o que essa nossa última propriedade está dizendo, tá? Se a gente tem uma constante, ela tem que permanecer no cálculo, tá bom? E vamos passar o quê? Nosso 1 para frente, tá? Olha lá, vamos aplicar a nossa regrinha do tombo, tá? 1 que multiplica o quê? Multiplica x elevado a esse 1, tá? Menos o quê? Menos 1, tá? É o que a nossa regrinha do tombo fala. Menos 1, tá bom? Então, passamos o 1 para frente, tá? E diminuímos 1 do expoente. Olha, isso vai ser igual ao quê, pessoal? A gente pode multiplicar esse 2 vezes esse 1 aqui, não pode? São dois números, são a parte numérica, a gente pode trabalhar a parte numérica naturalmente, tá? E da mesma forma aqui, tá bom? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2, tá? O x aqui, ele permanece, tá bom? X, ele permanece. 1 menos 1, 0, tá? 1 menos 1, 0. Olha, pessoal, só que a gente sabe que o quê? Que x elevado a 0, isso aqui tende o quê? Tende a 1, tá? Tende a 1. Então, isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, que multiplica 1. Olha, isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual a 2. Então, está provado aí, ó. Se a gente tiver uma constante, tá? Multiplicando um x, em que o expoente desse x é 1, qual que vai ser a nossa derivada? Vai ser aquela própria constante. No nosso caso aqui, a gente tinha aqui a nossa constante aqui era 2, e ela estava multiplicando um x em que o nosso expoente era igual a 1. Portanto, a derivada dessa função, ela é igual ao quê? É igual ao próprio 2, tá? Ela é igual ao próprio 2, tá bom, pessoal? Foi o que a gente encontrou aqui, provando o quê? A partir da nossa regra do tombo, tá bom? Olha, pessoal, da mesma forma, se a gente tiver uma soma de funções, por exemplo, na nossa letra D ali, o que ela está dizendo? Ela está falando para a gente, se a gente tiver uma função h, tá? H de x, tá? É igual que x ao quadrado mais, tá? Mais 2x ao cubo, tá? 2x ao cubo. Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem uma
soma de duas funções. Então, quando a gente for aplicar a derivada nela, a gente vai olhar o quê? Esses dois termos, esses dois monômios aqui, separadamente, tá? Separadamente. Então, a derivada dessa função aí, tá? Isso implica que a derivada dessa função, tá? Vai ser igual ao quê, pessoal? Ora, vai ser a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, a gente viu anteriormente que é o quê? 2x, tá? Mais o quê? Mais a derivada dessa função aí, tá? A derivada daquela função ali, 2x ao cubo, vamos fazer ela aqui embaixo, aqui, pessoal, tá? Se a gente tem aquela função ali, que é o nosso g de x, tá? Que é igual a quê? 2x ao cubo. Isso implica o quê, pessoal? Isso implica que a derivada dessa função aí, com relação a x, vai ser igual ao quê? Olha, vamos manter o 2, passar o 3 para frente, fazer a regra do tombo, tá? E diminuir 1 do quê? Do nosso expoente. 3 menos 1 é igual ao quê? 2, tá? 3 menos 1 é igual ao quê? Igual a 2. Então, qual que é a derivada dessa função aqui? Vai ser 6x ao quadrado, tá? 6x ao quadrado. Então, ó, a gente tinha feito primeiramente desse termo, tinha dado 2x. E desse segundo termo, vai dar o quê? 6x ao quadrado, tá? Então, pessoal, essa regrinha aí, ela é bem simples. A gente vai tratar os dois termos de forma independente, tá bom? Foi o que a gente fez aqui. Olha, professor, isso no lugar daquele mais ali, tá? Isso no lugar do mais, fosse o quê? Se a gente tivesse uma subtração. Se no lugar desse mais aqui, fosse uma subtração. O que ia ficar? Ora, o resultado não se alterar. Não se alterar. Aqui, na verdade, a gente ia ter um menos e aqui ia ser um menos. Não importa, tá? O que está seguindo, o sinal que está seguindo a nossa derivada, ela vai o quê? Permanecer. Tá bom, pessoal? Olha, a nossa letra E, a gente viu exatamente aqui, né? É o que? A nossa letra E, a gente está falando que o 2 ele sempre permanece na frente da nossa função. Depois que a gente o quê? Fatora ela, tá bom? Então, o que? A gente pegou o 2 e sempre tem que permanecer, é uma constante. Então, a constante sempre vai continuar no nosso cálculo, tá? Foi o que eu falei aqui. Na nossa letra E, não tem importância, tá? Não tem importância. Pessoal, eu queria dar um último caso para vocês, tá? Desses casos clássicos, tá? Eu diria que são os nossos casos clássicos, tá bom? E do seguinte, tá? Quando a gente tem aqui, tá? Vamos falar aqui que essa é a nossa letra F, tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma função, tá bom? Uma função, tá? Que é igual ao quê? Que é igual a 1 sobre x, tá? 1 sobre x. Qual que é a derivada dessa função? Pessoal, sempre façam isso, tá? Tentem pensar, lembrem-se que 1 sobre x é igual ao quê? Isso é igual a x elevado a menos 1, tá bom? X é elevado a menos 1. Ora, então essa funçãozinha nossa aí, ela é igual a x elevado a menos 1, tá? Então, a gente vai derivar essa função aqui, tá? Então, a derivada dessa função aí, o que vai ser? A gente vai passar o quê? O menos 1 para frente, tá? Então, vai ser igual ao quê? Vamos passar o menos 1 para frente, tá bom? Menos 1 para frente. X elevado a menos 1 vai permanecer. E o que a gente vai fazer? Vamos diminuir menos 1 desse nosso expoente numérico aqui, tá? No caso, esse nosso menos 1 aqui é o nosso quê? É o nosso A, tá bom? Olha, e agora é só resolver essa funçãozinha aí, ó. Olha, isso vai ser igual ao quê, então? A gente pode omitir esse menos 1 aqui, tá? Isso vai ficar o quê? Menos x, tá bom? Menos x, tá? Menos x. E o quê? Vamos somar menos 1 com menos 1, tá? Olha, se eu devo menos R$1, tá? E depois eu passo a dever a menos R$1 também, eu estou devendo quanto, então? Estou devendo R$2, tá?
Então, vai ficar o quê? X elevado a menos 2. Olha, só que a gente sabe que o quê? X elevado a menos 2, isso é igual ao quê? 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, isso vai ser igual ao quê? Menos 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, olha só, aqui a gente tinha uma função em que o nosso coeficiente aqui, ele era 1, só que ele estava no denominador, tá? Ele estava no denominador. E aí, o que ficou? Virou 1 sobre x elevado a 2, tá? Então, percebam a diferença desse caso aqui, do caso da nossa letra B, com esse caso aqui, quando a gente tem o x no nosso denominador. Tá bom, pessoal? Bom, eu queria passar para vocês hoje, tá? Essas principais regras de derivação, tá? Essas regras básicas de derivação. E eu queria que vocês, tá, dessem um foco, tá, muito grande nessa nossa letra C aqui, tá? Nessa nossa letra C, tá? Ela é muito importante, tá bom, pessoal? Deem um foco nela, tá? Ela é a base de diversas funções, principalmente as funções polinomiais, tá bom? A gente vai tratar sempre dela, dessa regrinha do tombo, tá bom? Bom, eu fico por aqui e até a próxima aula, que a gente vai tratar o quê? De algumas outras funções, tá? De alguns outros tipos de regras que a gente vai aplicar, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.